Pessoal, empreender é uma forma de ganhar autonomia na vida profissional, com o objetivo de construir um legado e, consequentemente, independência financeira. Mas o que podemos fazer quando essa fase da nossa vida, consumindo a nossa vida pessoal, né, que está consumindo? Quem vai responder essa pergunta? É sempre o nosso empreendedor e consultor Luiz Paulo, nosso famoso LP. Tudo bem, meu amigo? Que bom estar de volta, né? Pois Beijinhos, é. como você diz, né? Sempre tem que ter, né? Sempre tem que ter, faz parte. E hoje você está, assim, simplesmente elegante. Parabéns, viu? Gostou? Demais. Ai, que bom, muito obrigada. Dá licença. Me diz aqui uma coisa. Quando a primeira coisa que eu devo fazer quando eu percebo que o empreendedorismo está ocupando quase toda a minha vida? Uau, Cleide, você sempre já chega com o pé na porta, né? Já chego de voadeira. Você não sabe brincar, né? Cleide, a maior virtude da nossa vida é chegar nesse momento de reconhecer quando precisamos alavancar e quando precisamos equilibrar. Por que eu gosto dessa palavra equilíbrio? O equilíbrio, ele traz essa sensação, e não só a sensação, mas também uma condição de maturidade. Consegue perceber que somente pessoas maduras têm equilíbrio? Com certeza. E maturidade não está ligado exclusivamente à idade. Não mesmo. Normalmente está ligado a uma condição de vida. Por exemplo, por quantas vezes você precisou parar, avaliar, respirar e tomar uma atitude de maneira correta? Muitas vezes, para que nós possamos ir para a frente, às vezes é necessário nós darmos passos para trás. O equilíbrio nos fala exatamente de nós termos essa sensatez, essa lucidez. As pessoas lúcidas, elas constantemente fazem essa autoavaliação. E muitas vezes no empreendedorismo, porque nós precisamos ter essa veia da força voraz, aquela pessoa que enfrenta desafios, porque se ela não fizer, Cleide, normalmente ninguém vai fazer no lugar dela. Portanto, nós dedicamos muito tempo aos nossos planos, aos nossos projetos. Mas vai chegar um momento na sua vida que você precisa entender que o grande projeto da sua vida, sabe qual é? A sua própria vida. E eu te faço uma pergunta, você já chegou nessa situação? É muito importante nós fazermos essa avaliação diariamente. Por exemplo, estamos no período que chamamos o tempo inteiro aí de férias. E às vezes as férias, ela tem uma coincidência com o período escolar. Contudo, quem é o empreendedor, normalmente as férias é a época que ele mais trabalha, porque ele está recebendo um público. Mas ao passar esse período, você também tira as suas próprias férias? E quando você está nas férias, você consegue verdadeiramente descansar? Eu sempre gosto de fazer a seguinte reflexão. Imagina um pai de família que está desempregado. Ele fica 30 dias naquela labuta procurando trabalho. É uma pessoa que está o tempo inteiro procurando algo para fazer e ele não conseguiu um trabalho. Ao final dos 30 dias, essa pessoa ele está mais cansada ou descansada? Provavelmente muito mais cansada. Você sabe o que eu quero dizer com isso? É que nas férias, nas suas férias, a prioridade é você, é sua casa, é sua família. Porque na matemática dos relacionamentos, eu preciso te ensinar uma conta e você pode pegar até a calculadora e fazer junto comigo. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes meio, ou seja, se eu não dedico o meu tempo inteiro para minha família, não vai dar 1,5, porque não é uma soma, é uma multiplicação. Vai dar meio. Mas se eu multiplicar a minha vida que já está quebrada, que eu já estou cansado, a minha família que também está cansada, que também já está quebrada, se eu multiplico meio por meio, não vai dar 1, porque não é uma soma, significa que vai dar 0,25. Ou seja, na matemática dos relacionamentos, o equilíbrio é tudo. Ande com quem está inteiro. Chega alguém aqui na minha empresa, muito mais tranquilo do que eu, trabalha menos do que eu, resolve mais do que eu e ainda descansa.
Como é que eu faço com essa pessoa? Mas que inveja que me dá dessa pessoa. Aí vem outra questão. Será que eu tenho direito de férias mesmo? Será que a minha empresa ela pode viver sem mim durante 10 dias de férias? Será que eu mereço isso? Tem essa cobrança do merecimento. Tem. A Cleide, eu vou te falar, ela faz umas perguntas que a gente... Na hora que ela vai fazendo as perguntas, minha cabeça já vai turbilhando. Eu falo assim, uau, vou conseguir responder no tempo correto. Ah, mas você responde sempre. Primeira coisa, quando nós falamos de uma pessoa que produz, ela está em alta performance. As pessoas que estão com seus ciclos regulados, ciclo familiar, ciclo de sono, ele vai produzir melhor. E ao invés de eu ter inveja dessa pessoa, eu preciso me aproximar dele e falar assim, meu querido, deixa eu te dizer algo. Como que você faz para você ter tantos resultados positivos? Me ensina. Alguns programas atrás, talvez a Cleide vai lembrar, eu falei sobre a minha situação com um grande amigo meu, o Igor. Você falou. Que o Igor era bonito, né? O Igor ainda é muito bonito, o Igor é bonito, tinha moto naquela ocasião, estou falando de 20 anos atrás, tocava e cantava. Então, quando nós chegávamos na igreja, as irmãs só olhavam para quem? Para o Igor, porque ele era bonito, tinha moto, cantava e tocava. E eu, isso aqui que você está vendo, né? E aí, então, o que eu tive que fazer? Eu tive que me aproximar do Igor. E um dia o Igor virou para mim e falou assim, Luiz, como eu queria ser igual a você. Você fala tão bem, você expressa tão bem. Eu te admiro. E quando ele falou isso, a chave virou. Por quê? O Igor, ele reconheceu um valor que nem eu mesmo reconhecia. E ao fazer isso, o que eu aprendi? Vou admirar o Igor. É claro que eu não toco e não canto e nem me considero bonito tanto quanto o Igor. Porém, internamente, eu tenho qualidades das quais ele enxergou e hoje eu consigo me colocar no lugar que eu devo estar. E já a segunda pergunta que você me fez, Cleide, nós precisamos entender algo muito simples na nossa vida. Meu querido, você usa a ferramenta da autoavaliação para que, ao invés de pessoas te criticarem, você tem aquele espelho que você olha e fala, eu preciso melhorar nisso. Então, a cobrança, normalmente, ela surge a partir do momento que você mesmo não entrega algo que você propôs a entregar. Se você diz que você é íntegro, você tem que ser íntegro. Se você diz que é alguém autêntico, você tem que ser alguém autêntico. Se você fala que você tem qualidade, você precisa entregar a qualidade. A partir do momento que você não entrega, as pessoas vão te cobrar. E não é errado as pessoas te cobrar, porque foi você mesmo quem falou a seu respeito. Então, uma vez que nós falamos, nós somos cobrados. É verdade. E eu quero reiterar um pouquinho mais sobre isso, porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu me proponho a empreender. E tem muita gente que está falando que isso não vai dar certo. Mas eu tenho que mostrar que vai dar certo, porque eu acredito que vai dar certo. Eu tenho a força espiritual que vai dar certo, eu sei como fazer e eu vou me dedicar a isso e vou fazer. O problema está todo aí em colocar muita garra, muita energia e não se permitir relaxar como o Igor. O Igor é bonito. Não se relaxar como o outro que veio para a minha empresa e ele consegue fazer tudo, entregar e descansar. Então tem que se aprender a descansar. E descansar no seu talento, descansar na sua proposta, descansar no seu projeto. Tem como descansar, não tem? Tem como descansar. E eu preciso te falar de algo que eu tenho ensinado nos lugares que eu tenho passado. A Marvel, né, excelente produtora de filmes, há pouco tempo lançou um filme dos Vingadores. Foi. E lá tem um personagem emblemático chamado Thanos. O Thanos, ele entendeu que conquistando todas as joias, ele teria todo o poder de forma absoluta. O que isso nos traz para nós, para a nossa vida? Tem muitas pessoas, Cleide, querendo ser Thanos. Ele quer ter tudo nas mãos. Ele quer ter todo o poder, ele quer ter toda a autoridade, ele quer ter toda a criatividade, ele quer ser o senhor do tempo. Ele quer ser o Senhor da vida das pessoas. Ele quer ser o Senhor de todas as coisas. Eu preciso te falar algo. Só existe um Senhor de todas as coisas. E essa pessoa é o Pai Eterno.
Não existe outra pessoa que consegue ter todo o controle de todas as coisas. Quando a Cleide fala aqui a respeito de nós aprendermos a descansar, é algo tão sério, porque na própria palavra do Pai Eterno ele fala que nós temos que nos esforçarmos a descansarmos. Por quê? Porque descansar é difícil. Porque você quer ficar o tempo todo produzindo, você quer ficar o tempo todo recebendo louros e você não se permite a entender que parte do processo do autodesenvolvimento, parte do processo do sucesso, Cleide, às vezes passa pela falha, às vezes passa pelo erro, às vezes passa por você ter que ser humilde o bastante para reconhecer que a Cleide apresenta um programa muito melhor que eu. Mas não porque a Cleide é melhor, mas sim porque ela se esforçou mais, porque ela entendeu que esse era o ofício dela. E se eu quero hoje me tornar tal qual a Cleide é, eu preciso, Cleide, por favor, senta aqui. Você pode me ensinar isso? Porque eu vejo que você fala numa leveza, você posiciona à frente das câmeras de uma maneira tão tranquila, os câmeras ficam todos tranquilos, mas se fosse eu, por exemplo, os câmeras têm que ficar mexendo o tempo inteiro, porque eu fico mexendo para um lado, fico mexendo para o outro, e os câmeras ficam tudo louco, o pessoal lá do Swift fica tudo louco. Ou seja, eu preciso chegar e eu tenho que pedir opinião. Não é errado você reconhecer quando você precisa melhorar. Errado é quando você entende que você não tem mais nada para aprender, porque você se julga superior a todos. Inclusive, o próprio São Paulo apóstolo, ele diz que nós devemos considerar todas as demais pessoas superior a nós mesmos. Você sabe por que o humilde não tem problema em ser chamado a atenção? Não é porque ele é bobo, não é porque ele é tolo, não. É porque o humilde ele entende assim, tá bom, eu preciso melhorar? Então eu vou melhorar. Agora, se eu falo isso para um arrogante, na hora, mas você tá achando o quê? Você tá achando que você é quem? Quer saber de uma situação que aconteceu verdadeira? Em 2008 teve aquela crise no Brasil do overbook, quando se vendeu mais passagens aéreas do que passagens, né, assentos disponíveis. E aí uma pessoa, um executivo de uma determinada empresa, chegou no balcão de uma das companhias aéreas e querendo requerer o seu direito de ter o seu assento, mas estava todo mundo na mesma circunstância de não tem assento. E essa pessoa chegou na comissária e falou, eu quero o meu assento. Você sabe quem eu sou? A síndrome da importância. E aí a comissária apertou o botãozinho. Tum, tum. Atenção, senhores passageiros do terminal de Congonhas. Encontra-se no balcão da companhia tal um senhor com calças cor tal, camisa cor tal, portando a mala cor tal. Caso você o conheça, gentileza, vir buscá-lo, porque ele não sabe quem ele é. Fantástico, meu amigo, muito fantástico. Por que disso? Síndrome de importância. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você considera o outro importante, a vontade dele é querer sempre estar perto com você. Se os seus relacionamentos não têm propósito, de nada adianta. Você precisa construir relacionamentos, networking, que te faça crescer, que te faça avançar. Muito obrigada pela sua participação, cada vez mais passando um brilho aqui na minha estrela e esse programa ficando cada vez melhor. Obrigado. Muito legal. Olha, eu quero que você fique aqui, porque hoje tem comida gostosa no programa. Ah, gente, isso é de Deus demais.